Olá, Deus abençoe você. Muito obrigado por você ter chegado até aqui. Seja muito bem-vindo, você que é novo. Na playlist do canal tu vais encontrar páginas com assuntos diversos. Eu estou falei no primeiro vídeo que ia fazer 3 vídeos falando acerca da incredulidade dos sacerdotes, dos escribas, dos fariseus e muitos da multidão que ali chegava, né? Então, já fiz o primeiro vídeo. Se você não assistiu, eu vou colocar aqui na descrição o link do primeiro vídeo, tá certo? Deus abençoe você. Então, vamos dar continuidade. São vários assuntos, momentos que aconteceram que eu copiei, né? Escrevi aqui para a gente ver o quanto aquela geração foi incrédula, o quanto aquela geração foi má aos olhos do Senhor, né? O coração deles era duro. Muito bem, vamos comentar o segundo vídeo, tá? A diferença dos que confiam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens sobem ao templo para orar, um fariseu e um publicano. O fariseu orava consigo mesmo, dizendo: Ó Deus, graças te dou que não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Olhando para o publicano de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, sê propício a mim, o pecador. E disse Jesus, olhando para os seus discípulos: Digo-vos que este, o publicano, desceu justificado para a sua casa, e não aquele fariseu. Porque todo o que a si mesmo se exaltar será humilhado, mas o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Aquele fariseu, ele cria que era justo e por isso ele desprezava o outro ou os outros, né? O pecador que teve um encontro com Jesus. Jesus, ele entra em Jericó e vai atravessando a cidade. Havia ali um certo homem chamado Zaqueu. Ele era chefe de publicanos e era muito rico, aquele homem. Ele queria ver quem era Jesus. Certamente já tinha ouvido falar muito acerca dele, mas por causa da multidão não podia vê-lo porque era de pequena estatura, ele era baixo, né? E ele corre na frente da multidão, sobe em uma árvore, porque Jesus havia de passar por ali. Aleluia, aqui sim, é uma passagem que a gente se alegra, né? Jesus chegou, olhou para cima e diz, para quem? Para Zaqueu: Zaqueu, desce depressa, porque importa que eu fique hoje em tua casa. Gente, que convite glorioso, aleluia. Desceu já Zaqueu a toda pressa e o recebeu com alegria. Sabe o que o povo disse? O povo, ao ver isso, murmuravam, dizendo: entrou para ser hóspede na casa de um homem pecador. Já pensou, gente? Se o próprio Jesus Cristo foi quem convidou, Zaqueu estava ali diante do Filho unigênito de Deus e foi logo confessando os pecados. E levantando-se, disse ao Senhor: Eis aqui, Senhor, dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu lhe restituo quadruplicado. Ele ia restituir 4 vezes mais, gente. Estar junto de Jesus era o que aquele homem mais queria. Estava satisfeito, estava feliz. E disse-lhe Jesus: que maravilha, Jesus! Hoje veio a salvação a esta casa, porquanto também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Os murmuradores
Os zombadores se achavam justos. Quem assim procede só tem perda e o pior, perdição eterna, se não se arrependerem. Em outra ocasião, Jesus falou: quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, olha aqui a palavra de Jesus, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Olha, nós já estamos, desde a época de Jesus Cristo, já se dizia os últimos dias, certo? A gente está nos últimos segundos da volta de Jesus, né? Porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu mandamento sobre o que eu hei de dizer e sobre o que eu hei de falar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu falo como o Pai me tem dito. O Espírito Santo ainda não tinha sido enviado por Jesus. Era necessário que ele voltasse para o Pai, para então enviar o Espírito Santo. Ele disse: todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, vos-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai, e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. O diabo, aquele que fez Adão e Eva pecarem lá no jardim do Éden, já recebeu a condenação dele. O juízo dele já foi dito pelo Senhor. Falta chegar o dia que só o Senhor é quem sabe, né? O Espírito Santo já estava em Jesus, desde o dia em que foi colocado no ventre de Maria. E respondendo o anjo, disse para ela quando ela questionou: como será isso que eu não conheço o varão? Conhecer, que ela falou, era não ter tido ainda a relação sexual, porque ela já era comprometida com José, ainda não haviam se unido carnalmente, né? E o anjo Gabriel disse: virá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. As palavras que ele falava tinha recebido do Pai, e o Espírito Santo testificava sempre. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. E ouvi-se uma voz do céu que dizia: tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Deus, o Pai, estava dando testemunho acerca do seu filho. João, o Batista, veio para anunciar a chegada de Jesus e, vez por outra, dava testemunho acerca dele. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Aqui foi o apóstolo João falando, né? Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. E ali estava a luz verdadeira, Jesus Cristo, né? Que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Para o povo de Israel, eles não creram, né? Mas
Agora nós fomos alcançados pela promessa. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João testificou dele e clamou, dizendo: Este era aquele de quem eu dizia: o que vem após mim é antes de mim, porque foi o primeiro do que eu. E eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso batizando com água. E João, o Batista, continua falando acerca de Jesus. Foram ter com João e disseram-lhe: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tem dado testemunho, eis que está batizando, e todos vão ter com ele. E João, o Batista, respondeu e disse: O homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Vós mesmos me sois testemunhas de que eu disse: Eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo, que lhe assiste e o ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já este meu gozo está cumprido, a alegria, o prazer. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. E aquilo que ele viu e ouviu, isso testifica, e ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro. Jesus, em outra ocasião, ele se apresenta como o pão vivo que desceu do céu. Ele disse: porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que eu ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele que vê o Filho, nós vemos pela palavra, pela fé, e crê nele, tenha a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne que eu darei pela vida do mundo. E discutiam, Pois os judeus entre si, dizendo: Como nos pode dar esta sua carne a comer? Eles ficaram escandalizados, Porque Jesus disse: A minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Aleluia. Olha aqui o alimento. Aleluia. A palavra de Deus é o pão vivo. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: Duro é este discurso, quem o pode ouvir? E sabendo, pois, Jesus em si mesmo, que os seus discípulos murmuravam disto, disse-lhes: Isto escandaliza-vos? Que seria, pois, se vissem subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são espírito e vida. Olha aqui, todo respeito, toda reverência, toda adoração. Aleluia! A palavra de Deus.
Aleluia. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que o havia de o entregar. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai. Que tristeza. Que tristeza, meu Pai, daqueles que se voltaram, que desistiram de seguir o Senhor, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Aleluia. O justo juiz. Aleluia. Nos ajuda, meu Pai. Me faz lembrar agora a tua palavra que diz: aquele que está em pé, olhe e não caia. Nós precisamos às 24 horas do dia estar junto a ti, meu Pai. Aleluia. Teu Filho amado Jesus Cristo disse: sem mim nada podeis fazer. Aleluia. Muito obrigado, Pai, pela tua presença. Muito obrigado, Pai, porque um dia o Senhor me olhou, o Senhor decidiu me chamar e me dar para teu Filho Jesus. Aleluia, aleluia. E um dia ele vai me levar, aleluia, ao encontro de ti. Aleluia. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus, meu Pai, eu te peço e te agradeço por tudo. Amém. Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo, que será o terceiro, que eu espero que você continue assistindo. Estamos aprendendo, estamos ouvindo, estamos vigilantes, estamos alertas, não é? Estamos vivendo dias maus. Deus abençoe. Até o próximo vídeo, tá? Se Deus quiser.